Sustenta-me segundo as tuas promessas e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Esse texto está em Salmos 119, versículo 116. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. No final desta reflexão estaremos orando juntos. Por isso, se você quiser, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Assim, mais pessoas estarão orando por você. E não se esqueça de conferir o link do meu canal no WhatsApp. Quem me segue ali naquele canal no WhatsApp não perde nada que posto por aqui no YouTube. E lá também eu posto todos os dias versículos bíblicos para abençoar o seu dia. E sempre que tenho condições eu coloco lá pequenos devocionais em textos para você estar meditando na palavra de Deus. Então vamos para a nossa reflexão de hoje, que está no livro de Salmos. Aqui em Salmos 119 eu separei o versículo 116 para a nossa reflexão, mas nós vamos analisar juntamente com esse versículo um versículo anterior e um versículo posterior a esse. Então, eu vou ler aqui a partir do versículo 115. Está escrito o seguinte: afastem-se de mim os que praticam o mal. Quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Sustenta-me segundo a tua promessa, e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Ampara-me e estarei seguro. Sempre estarei atento aos teus decretos. Uma coisa que acho interessante aqui nos diversos textos que nós encontramos no livro de Salmos é a coincidência das coisas que o salmista viveu, dos sofrimentos que ele passou. Nós também passamos muitas coisas semelhantes ao que ele passou, mas isso é algo muito simples, óbvio e também lógico, pois o salmista, ele foi um ser humano, como eu e como você. Ele comia, ele bebia, ele dormia, ele cometia os seus erros, ele acreditava em Deus, ele tinha os seus acertos, suas conquistas, suas vitórias, seus planos, desejos, projetos, enfim, ele era um ser humano como qualquer um de nós. E é por isso que muitos trechos dos livros de Salmos, eles são úteis para as nossas vidas. No livro de Salmo, o salmista, ele desabafou com Deus. Nós encontramos ali desabafos, nós encontramos ali pedidos de ajuda, pedidos de socorro. Nós encontramos também momentos alegres, momentos de festividade, entre vários outros tipos de texto, outros contextos da vida do ser humano. Mas aqui, nesse trecho, nós vamos falar sobre a dependência do homem em Deus. Nós dependemos do Senhor. Podemos ver isso aqui nesses 3 versículos que acabamos de ler. Principalmente porque a partir do versículo 115, ele começa fazendo um pedido a Deus. Se o salmista está fazendo um pedido a Deus, significa que ele depende da ajuda de Deus. Significa que tem coisas que o homem não é capaz de fazer por si só. Ou, às vezes, ele tem a capacidade de fazer certas coisas, mas ele tem os seus limites. E aonde chega o nosso limite, entra o agir de Deus. Esse é mais um dos benefícios que tem todo aquele que crê no Senhor e coloca a sua vida na dependência do Senhor. E aqui o salmista está pedindo ajuda contra os seus inimigos, contra aqueles que desejam o seu mal. No versículo 115 está escrito: afastem-se de mim os que praticam o mal. Na verdade, aqui ele está fazendo uma profecia, ele está fazendo uma declaração, ele está lançando uma palavra no mundo espiritual para que todo aquele
que pratica o mal se afaste do seu caminho, afaste-se da sua vida. Você também precisa estar atento com isso, porque infelizmente as pessoas pecam, as pessoas têm maldades no coração e dentre essas maldades elas praticam o mal contra nós. É claro que não são todas as pessoas, mas infelizmente sempre tem pessoas que praticam o mal contra nós. E precisamos estar atentos em duas coisas. Uma, nem todas praticam o mal contra nós porque elas nos odeiam ou porque elas planejaram ou desejaram praticar esse mal contra nós. Tem pessoas que praticam o mal por acidente ou sem querer, de forma impensada. Fez certas coisas, praticou certas coisas que não sabia que isso poderia acarretar, por exemplo, o seu mal. Outra coisa que nós devemos nos atentar é o seguinte: nós não podemos e nem devemos guardar rancor e mágoas contra as pessoas que nos fazem o mal. Nós precisamos liberar o perdão, porque se nós não perdoarmos as pessoas que nos ofendem, que nos agridem, que nos devem, que fazem qualquer tipo de mal contra nós, se nós não perdoarmos essas pessoas, Deus também não nos libera o perdão. Isso é um ensino que veio do próprio Senhor Jesus Cristo e está registrado lá em Mateus capítulo 6, onde está registrada a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. No meio dessa oração, nós falamos o seguinte: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Algumas traduções bíblicas vão dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Após terminar essa oração, porque na verdade ele estava ensinando os seus discípulos como eles deveriam orar, porque eles pediram para ele ensinar, no final dessa oração ele diz o seguinte: porque se vocês perdoarem os homens as suas ofensas, o Pai Celestial perdoará as suas ofensas. Porém, se vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, o Pai Celestial não vai perdoar as suas ofensas. E eu já falei isso repetidamente nos vídeos aqui do canal. As pessoas que não têm o perdão de Deus, elas não recebem a herança eterna, a herança da salvação. Jesus Cristo foi enviado por Deus, conforme está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perecer a eternidade em sofrimento, na ausência de Deus, por causa da desobediência, por causa do pecado. E para sermos aceitos por Deus, precisamos crer em Deus, crer no seu Evangelho, crer em Jesus Cristo e, enfim, sermos perdoados por Deus, para que nós tenhamos comunhão com Ele e, no fim, venhamos herdar a vida eterna. Portanto, se você não tem o perdão de Deus, você não tem comunhão com Ele. A Bíblia diz, o apóstolo João escreveu em uma de suas cartas, que está lá perto do livro de Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia, ele diz o seguinte, que aquele que odeia o seu próximo, aquele que não ama o seu próximo, ele não ama a Deus. Na própria Bíblia está escrito: como você pode amar a Deus que você não vê, se você não consegue amar o seu próximo a quem você vê? Então, quando você odeia alguém, quando você tem mágoa, tem ofensa, tem rancor e não libera o perdão sobre uma pessoa, você está travando essa pessoa no mundo espiritual. Até mesmo porque Jesus Cristo falou que ele nos deu autoridade para perdoar os homens. Isso está na Bíblia Sagrada. Portanto, se nós perdoarmos as pessoas, Deus nos perdoa. Porém, se não perdoarmos as pessoas, Deus também, ele não nos perdoa. Então, já começamos essa reflexão aí com esse alerta. Libere o perdão no seu coração. Se você está com dificuldades, ore a Deus. Peça a Deus que Ele tem poder para operar qualquer coisa dentro da sua alma, dentro do coração, na sua mente, nas suas emoções, nos seus pensamentos. Ele pode transformar qualquer situação da sua vida. Então, voltando aqui para o versículo 115 do Salmo 119.
Afastem-se de mim os que praticam o mal. Então nós já vimos aqui que as pessoas, elas podem praticar o mal contra nós, seja de maneira intencional ou seja de maneira acidental, ou seja, sem querer, sem ter más intenções. Por isso nós precisamos estar atentos e preparados e devemos pedir a Deus, orar a Deus para afastar de nós as pessoas malignas. E no versículo 115 o salmista continua dizendo: eu quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Nós precisamos estar livres e desimpedidos para seguir no caminho de santidade, para prosseguir no caminho da salvação, para prosseguir no caminho da vida, para agradar a Deus e obedecer os mandamentos de Deus, viver segundo os preceitos, os princípios, a palavra de Deus, conforme o próprio salmista declarou, e está aqui no Salmo 119, versículo 115. Eu quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Infelizmente, existem muitos ambientes, muitos lugares, situações, contextos e até mesmo pessoas que nos impedem, que nos atrapalham de obedecer o mandamento de Deus. Existem pessoas que são, por exemplo, más influências para nossas vidas. Tem pessoas que têm a tendência de nos atrair para o caminho errado. Tem pessoas que têm a tendência de nos impedir de prosseguir adiante, de obedecer a palavra de Deus. Existem diversos tipos de pessoas que operam de diversas maneiras, de forma a nos prender, a nos puxar para trás ou até mesmo nos tirar do caminho do Senhor. Então, nós temos o desejo, conforme o salmista escreveu, o desejo de obedecer aos mandamentos do meu Deus. Mas dependendo da situação, do contexto, do lugar, conforme eu já falei, do ambiente e até mesmo das pessoas que nos rodeiam, dos ambientes que nós frequentamos, nós vamos ter dificuldades para obedecer os mandamentos de Deus e até mesmo podemos ser impedidos de obedecer os mandamentos de Deus. Talvez Deus possa estar me usando aqui para te alertar, para te dar um sinal, para te dar uma confirmação ou reforçar algo que você precisa mudar em sua vida e ainda não mudou. Tome cuidado com as pessoas com quem você anda, os ambientes que você frequenta, pois infelizmente nem todas as pessoas creem em Deus, nem todas as pessoas temem a Deus. Ainda que elas venham dizer que creem em Deus, acreditam na Bíblia Sagrada, acreditam no Senhor Jesus Cristo, dentre essas pessoas existem aquelas que não temem verdadeiramente ao Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo contou a parábola do trigo e do joio. Ele falou assim que o trigo ele cresce junto com o joio, mas no final da colheita todos serão arrancados. O trigo vai ser separado para o celeiro e o joio também vai ser separado, porém para ser queimado. Nessa parábola ele está querendo nos ensinar que no meio cristão, no meio do povo que se diz ser o povo de Deus, no meio da igreja, nos ambientes religiosos, as pessoas elas são diversas, diversificadas. Existem aqueles que creem em Deus e aqueles que não creem. Existem aqueles que creem e obedecem e existem aqueles que creem e não obedecem. É sobre isso que Jesus está nos ensinando e nós precisamos ficar atentos. Por isso que nós estamos meditando aqui nesse versículo 115. Afastem-se de mim os que praticam o mal. É um pedido que você deve fazer a Deus. É uma palavra, são palavras que você deve lançar sobre sua vida para que venha a acontecer. Peça a Deus que traga pessoas que vão ser bênção na sua vida, que vão ser edificação, que vão fazer você crescer espiritualmente, crescer na presença de Deus, te atrair para a presença de Deus e não o contrário disso. E ele continua dizendo: quero obedecer os mandamentos do meu Deus. Outra coisa que quero falar aqui sobre essa segunda parte do versículo 115, quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Independente da circunstância que estamos passando, nós temos a consciência da nossa obrigação para com Deus, da nossa
obrigação em viver a nossa vida em qualquer situação ou contexto que seja, conforme os princípios bíblicos, glorificando o nome de Deus. Mas, infelizmente, nem sempre nós estamos no sentido bem em nossas vidas. Tem fases que nós estamos vivendo momentos de tristeza, de desânimo, talvez momentos de decepção, desapontamento, conforme eu falei no último vídeo que eu postei aqui no canal. Às vezes estamos querendo desistir ou desanimar. Às vezes estamos passando por uma fase de frieza espiritual, com menos interesse ou nenhum interesse nas coisas de Deus e sendo fortemente atraindo pelas coisas do mundo, pelos prazeres da nossa carne, por aquilo que nos afasta da presença de Deus e até mesmo nos impede de permanecer na presença de Deus. Mesmo estando nessa situação, aquele que verdadeiramente é filho de Deus, verdadeiramente teme ao Senhor, ele tem lá no íntimo do seu ser, lá no fundo do seu coração, ele tem isso aqui que nós acabamos de ler. Quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. E ainda que a pessoa não queira obedecer, não esteja sentindo o desejo de obedecer, ela sabe que deve obedecer os mandamentos do nosso Deus. Mas, infelizmente, nem sempre nós estamos em boas condições, em situação favorável para estar sempre em obediência, sempre buscando ao Senhor naquele mesmo pique, naquele mesmo nível que nós deveríamos estar buscando. Por isso nós precisamos pedir socorro ao nosso Deus. E por falar em socorro, aqui no versículo 116, avançando em nossa leitura, nós vemos aqui o salmista fazendo um pedido para o Senhor. Ele pede o seguinte: sustenta-me segundo a tua promessa, e eu viverei. Veja bem que nós estávamos falando de situações difíceis, situações de frustração, de desânimo, frieza espiritual, mesmo tendo uma consciência de que nós devemos viver agradando a Deus. E aqui vemos em seguida o salmista pedindo socorro, pedindo ajuda para Deus. E é isso que nós precisamos e devemos fazer. Mesmo nas fases difíceis, nas situações contrárias, mesmo nos momentos de frieza espiritual, nos momentos de desânimo, por mais difícil, por mais impossível que nós possamos pensar que seja, por mais impossível que nós possamos pensar que seja alcançar uma situação, conseguir algo da parte de Deus, nós devemos pedir a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós pedimos a Deus, mesmo achando que nós não vamos conseguir, lá no fundo existe um mínimo de fé, pelo simples fato de nós estarmos pedindo a Deus. E se você está numa fase tão difícil que você não está tendo nem fé, peça a Deus para renovar e restaurar a sua fé. Nós precisamos pedir Ele conforme o salmista pediu: sustenta-me segundo a tua promessa e eu viverei. Deus, ele tem promessa de nos sustentar. Na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, no Antigo e no Novo Testamento, nós podemos encontrar muitas promessas vindas da parte de Deus, que Ele é conosco, que Ele não nos deixa só, para nós termos coragem. No último vídeo, conforme eu falei sobre isso também. E eu vou ler aqui para você o versículo de número 8, no capítulo 31 de Deuteronômio. Está escrito o seguinte: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Então, se você tem uma promessa da parte de Deus, considere esta palavra, anote esse versículo, medite e reflita nesse versículo todos os dias, não apenas nesse, é claro, você tem que ler a Bíblia variadamente, de Gênesis a Apocalipse, vários textos diariamente, mas esse versículo aqui, se você está passando por essa situação de dificuldade, conforme o contexto que estou mencionando e falando aqui nessa nossa reflexão, esse versículo aqui e outros que nós vamos ver, eles serão de grande valia para a sua vida. Por isso eu digo para você
refletir e meditar nesses versículos todos os dias. O próprio Senhor irá à sua frente. Ele estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. Esse versículo, esse texto está em Deuteronômio capítulo 31, versículo de número 8. Eu poderia aqui separar muitas promessas de Deus, conforme eu já mencionei aqui, mas eu separei apenas duas. A primeira eu já li, está em Deuteronômio 31, versículo 8. A segunda está em Isaías capítulo 41, versículo 10. Está escrito o seguinte: por isso, não tema, pois eu estou com você. Mais uma vez Deus falando para não temer, não ter medo, dizendo que está com você. Isaías 41, 10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Olha aqui, sou o seu Deus, por isso você não deve ter medo. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Então nós temos aqui uma maravilhosa promessa de Deus para todo aquele que nele crê, para todo aquele que tem promessa de Deus. Deus, ele te fortalece. Se você está passando por um momento de fraqueza, de cansaço, decepção, frustração, desapontamento, frieza espiritual, desânimo, vontade de parar, vontade de desistir, não importa por qual motivo seja, aqui você tem uma promessa de Deus. Deus vai te fortalecer, ele vai te ajudar, ele vai te segurar com a mão direita e vitoriosa que ele tem. Ele é contigo, não tema, pois ele é com você. Não tenha medo, pois ele é o seu Deus. Esse texto aqui está em Isaías capítulo 41, versículo de número 10. Agora vamos voltar para os Salmos 119, continuando a leitura no versículo 116. Sustenta-me segundo a tua promessa e eu viverei. Nós já vimos aqui algumas das promessas que Deus tem para nós. Ele tem a promessa de salvação, ele tem a promessa da herança eterna, ele tem promessa de saúde, promessa de prosperidade, promessa de paz, várias outras promessas. E dentre essas inúmeras promessas que ele tem para nós, ele tem essas promessas que acabei de ler, que estão lá em Deuteronômio e também no livro de Isaías. Ele promete estar sempre conosco, ele vai à nossa frente, ele vai nos segurar pelas mãos, ele vai nos ajudar. E ele ainda afirma que nós não devemos ter medo, pois ele é o nosso Deus. Então nós temos aí o nosso sustento, a nossa fonte de vida, a nossa força, a nossa esperança, a nossa fé. Tudo o que nós precisamos para viver e para continuar no caminho, prosseguindo na nossa vida, rumo à promessa da herança eterna, tudo o que nós precisamos vem de Deus, está em Deus. Inclusive, o que nós precisamos é do próprio Deus. Ele nos sustenta conforme ele tem nos prometido. E isso nos garante vida. Eis aí mais um motivo para você ler todos os dias. Se você não ler, você pode ouvir. O importante é a palavra entrar na sua alma, entrar no seu coração, para que ela venha surgir efeito, alimentando a sua alma. Jesus Cristo falou que as palavras dele são espírito e vida. Portanto, quando você tem contato com a palavra de Deus, medita, escuta, lê, reflete na palavra de Deus, você está sendo alimentado pela palavra de Cristo, recebendo vida, recebendo o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus dentro de você. É isso que te sustenta e é nisso também que está a promessa de Deus. E é isso que vai te conceder vida, ânimo, disposição, coragem, fé, força e perseverança para continuar e também para não desanimar, não desistir e não parar.
E continuando aqui a leitura no versículo 116 do Salmo 119, o salmista diz: não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Podemos ver aqui nesse versículo 116 que o salmista estava passando por algum momento difícil, por algum tipo de adversidade, pois ele estava pedindo sustento para Deus, conforme Deus havia prometido para que ele continuasse a viver. E ele continua pedindo: não permita que as minhas esperanças sejam frustradas. Ou seja, ele estava vivendo uma situação de risco. Risco de quê? Risco de perder a fé, risco de perder as esperanças. Portanto, eu te digo nesse momento, não perca as esperanças, independente do que você esteja sentindo. Não dê atenção, não dê ouvidos para os seus sentimentos. Ao contrário disso, dê atenção, dê ouvidos para o que diz a palavra de Deus. Porque os nossos sentimentos, os pensamentos, eles procedem do coração, conforme Jesus Cristo nos ensinou e também está escrito lá no livro de Provérbios. E o profeta Jeremias falou que o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas, perverso e maligno. Portanto, não devemos confiar nos nossos sentimentos sem ao menos consultar a palavra de Deus. Nós devemos confiar de forma garantida, sem medo de errar, na palavra de Deus. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Conforme eu estava falando, mais um motivo para você ler a palavra de Deus todos os dias, para que as suas esperanças sejam sempre renovadas da parte de Deus. E continuando aqui, para finalizar, no versículo 117, o salmista continua pedindo mais ajuda para Deus. Ampara-me e estarei seguro. Sempre estarei atento aos teus decretos. Então, aqui nós vemos que o salmista pediu mais uma ajuda para Deus. Ele pediu amparo para que ele estivesse em segurança. Com certeza ele estava correndo algum risco. Pode ser um risco de algum inimigo de guerra, pode ser risco de algum inimigo de dentro do seu reino, risco de traição, ou até mesmo risco de ataques espirituais. Talvez seus inimigos espirituais estivessem tramando intensos ataques terríveis contra ele e ele tivesse percebido e pediu a Deus: Senhor, me dê amparo e assim estarei seguro. E ele prometeu a Deus: eu sempre estarei atento aos teus decretos. É importante isso aqui, porque tem pessoas que acham que basta ir na igreja e pedir o pastor para orar, ir no profeta e pedir o profeta para orar, entrar no canal de alguém no YouTube e ouvir a oração, oração da proteção da noite, salmos da proteção. Tem gente que acha que basta deixar uma Bíblia aberta que está protegido. Não é assim que funciona. Se um pastor orar, se um cristão orar, se um profeta orar para você, se você ouvir a oração de alguém e crer e concordar nessas coisas, Deus também opera, mas você precisa ter um compromisso com Deus, você precisa fazer a sua parte. As coisas de Deus acontecem na sua vida, muitas delas acontecem a partir do momento que você faz a sua parte. Lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19, vai estar escrito o seguinte: se vocês quiserem e me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Algumas traduções vão dizer: vocês vão comer o bem dessa terra. Mas tem pessoas que não querem e não ouvem a Deus, não obedecem a Deus. E o que vem como consequência? Aqui está escrito, Isaías capítulo 1, versículo 20. Mas se vocês resistirem e se rebelarem, vocês serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Muitas pessoas divulgam apenas o versículo 19, porque as pessoas só querem ouvir coisas boas, mas não querem ouvir a parte dura, a parte difícil, que também é necessária. Isaías 1:19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês vão comer os melhores frutos dessa terra. Ou seja, se nós fizermos a nossa parte, que é crer em Deus, e a verdadeira fé é demonstrada através da obediência, se nós fizermos isso, as bênçãos de Deus vêm sobre nós, as promessas de Deus
vem sobre nós. Mas, ao contrário disso, se nós não fizermos a nossa parte, que é crer com uma fé verdadeira, ou seja, não obedecendo, a maldição vem sobre a vida de quem se porta dessa maneira, conforme nós podemos ver aqui no versículo 20 do capítulo 1 de Isaías. Mas, se vocês resistirem, resistir a quê? A vontade de Deus, a palavra de Deus. Se vocês resistirem e se rebelarem, vocês serão devorados pela espada. Em outras palavras, serão destruídos, não serão abençoados. Pois o Senhor é quem fala. Está aqui no final do versículo 20 do capítulo 1 de Isaías. Então, conforme eu estava falando aqui sobre o final do versículo 117 de Salmos 119, o salmista, após ele pedir ajuda a Deus, ampara-me e estarei seguro, ele diz, sempre estarei atento aos teus decretos. Ele sabia, ele tinha o conhecimento. E aqui ele estava colocando argumentos diante de Deus. Senhor, me ajuda, estou precisando, dependo de ti para viver, para ter vida. Não permita que se frustrem as minhas esperanças. Me dê amparo para que eu esteja seguro. E eu vou fazer a minha parte. Eu estarei atento aos teus decretos, à tua lei, aos teus princípios, à tua vontade, ou seja, à tua palavra. Então não deixe de ler a palavra de Deus, medite todos os dias e também não perca a fé, não tenha medo, não desiste, não desanime, pois Deus tem promessa, conforme nós já vimos aqui nessa reflexão. Ele tem promessa para a sua vida. Basta você crer em Deus e obedecer a sua palavra. E no devido tempo, ele traz o refrigério sobre a sua vida. Em algum lugar nos Salmos vai estar escrito, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Deixe-me ver aqui se está em Salmos capítulo... Não é, eu não me lembrei agora, mas esse versículo é muito famoso e você sabe que ele existe. Depois você pesquisa aí. Em um lugar na Bíblia está escrito, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Em outras palavras, os momentos difíceis, os momentos de frieza espiritual, os momentos de vontade de desistir, de desânimo, perseguições, injustiças, entre outros males que vêm contra nossas vidas. Isso aí tem o seu tempo, conforme diz lá em Eclesiastes capítulo 3. Mas o tempo da coisa oposta acontecer, do refrigério, do alívio, da restauração, do ânimo, da coragem, da fé, da alegria, o tempo de paz, o tempo de bênçãos de Deus, de prosperidade, ele também chega sobre as nossas vidas. Basta nós crermos em Deus, obedecermos a palavra dele e estarmos continuamente buscando a face dele. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia refletindo e meditando na palavra do Senhor e também orando juntos. Deus querido, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pelas promessas que o Senhor tem sobre nossas vidas. Agradecemos ao Senhor pelo amor que o Senhor tem por nós, pela misericórdia que o Senhor tem por nós. Te agradecemos, Pai, pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que foi enviado por Ti. Ele viveu nessa terra obedecendo ao Senhor, renunciando suas próprias vontades. Ele foi humilhado, zombado, escarnecido, meu Deus. Ele foi espancado e ele foi morto ali naquela cruz, meu Deus. Mas ele ressuscitou. Está sentado à Tua direita, intercedendo por nós que cremos no Senhor. Por isso, Pai, nós te agradecemos, te louvamos, te glorificamos. Te agradecemos pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado sobre nossas vidas. E eu declaro agora, meu Pai, sobre a minha vida, sobre minha casa, sobre minha família, sobre essa pessoa que está me ouvindo, sobre a casa e a família da pessoa que está me ouvindo agora. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre as nossas vidas. Portanto, meu Pai, eu peço ao Senhor que o mal não prevaleça contra nossas vidas. Que o Senhor venha, meu Pai, cessar os ataques do inimigo. Que o Senhor venha cessar os ataques de inveja. Que o Senhor venha, meu Deus, destruir e desfazer toda obra espiritual, todo mal feito, toda obra de consagração, todo espírito maligno que foi enviado para nos prejudicar e nos parar. Eu te peço, Pai, que o Senhor os repreenda
em nome de Jesus. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha cessar, meu Deus, toda contenda, toda inimizade, que o Senhor venha cessar a tristeza, o desânimo, a vontade de parar, a depressão, a vontade de suicidar, a falta de vontade de viver, meu Pai, as inimizades, as discórdias. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha trabalhar na nossa mente, no nosso coração, purifica o nosso ser, tira, meu Pai, da nossa mente, do nosso coração, dos nossos sentimentos, todo o mal, tudo aquilo que o inimigo lançou contra nós e tudo aquilo que nós deixamos entrar em nós, nos contaminando, nos gerando mal, meu Pai, em nome de Jesus. E tudo aquilo também que nós não vigiamos e deixamos sair para nos contaminar, porque Jesus Cristo falou que aquilo que sai da boca é que contamina o homem. Portanto, meu Pai, nos purifica de todo mal, meu Pai, que nos contamina, Pai, que nos torna impuros diante do Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha nos encher com o Teu Espírito Santo, com a Tua presença, que nós venhamos ser luz, que a pureza e a santidade do Senhor venha exalar de dentro de nós, que nós sejamos cheios do amor do Senhor, cheios da santidade do Senhor, meu Pai. Pai querido, que nós venhamos ter a mente de Cristo, o coração de Cristo, que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Enche-nos, Pai, com a Tua alegria. Enche o nosso coração de alegria, de paz, de amor, de esperança, de fé. Pai querido, também cura as feridas da nossa alma para que nós venhamos perdoar as pessoas que nos magoaram e que nos ofenderam, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que nós venhamos ser luz nesse mundo, sal nessa terra. Que nós sejamos árvores de bons frutos. Eu te peço, meu Pai, que ninguém que está aqui me ouvindo, meu Pai, que nós não venhamos sair da Tua presença, que o Senhor não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe, meu Pai, desviar dos caminhos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha nos fortalecer, nos revestir com a Tua armadura espiritual, nos fortalecer na força e no poder do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu te peço também que o Senhor abençoe todas as áreas de nossas vidas. Abençoe, meu Pai, a nossa família, a nossa casa, o nosso lar. Abençoe os nossos parentes, nossa vizinhança, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, ambiente de trabalho, colegas de ministério, ambiente ministerial. Que o Senhor venha cessar também nesses ambientes toda contenda, toda inveja, todo mal, toda confusão, tudo que não vem do Senhor. Que nesses ambientes prevaleçam a paz, a alegria e a presença do Senhor em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha trazer libertação, cura e salvação sobre toda pessoa que está precisando e está me ouvindo nesse momento. Ou porventura, se tiver alguém na casa, na família dessa pessoa que estiver precisando, estiver me ouvindo agora, meu Pai. Se essa pessoa estiver intercedendo por alguém que esteja precisando, que o Senhor venha, meu Deus, conceder a bênção. Que o Senhor venha, meu Deus, operar a libertação. Que o Senhor venha operar o milagre da cura. Que o Senhor venha levar salvação na vida e na casa dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu peço a Ti também, meu Pai, que não falte a provisão financeira, não falte a provisão material, que não falte o alimento, que não falte o vestuário, que nada falte em nossas vidas. E Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado até hoje. Pai querido, nós também pedimos ao Senhor perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Nos perdoe, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, nós Te agradecemos e Te glorificamos por tudo. E acima de tudo seja feita a Tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo, meditando na palavra de Deus e também orando juntos. Se você é novo por aqui e gostou desse canal, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no meu canal do WhatsApp, porque por lá você não perde nada que posto por aqui. E lá também posto outras coisas, como versículos bíblicos e devocionais para abençoar o seu dia. Fiquem à vontade para deixar os seus comentários, seus pedidos de oração. Então, muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.